Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou continuar a leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, do capítulo 64 ao capítulo 74. Vamos à leitura. Capítulo 64 – A Transação. Vaguei pelas ruas e recolhi-me às 9 horas. Não podendo dormir, atirei-me a ler e escrever. Às 11 horas estava arrependido de não ter ido ao teatro, consultei o relógio, quis vestir-me e sair. Julguei, porém, que chegaria tarde. Demais era dar prova de fraqueza. Evidentemente, Virgília começava a aborrecer-se de mim, pensava eu. E esta ideia fez-me sucessivamente desesperado e frio, disposto a esquecê-la e a matá-la. Via-a dali mesmo, reclinada no camarote, com os seus magníficos braços nus, os braços que eram meus, só meus, fascinando os olhos de todos com o vestido soberbo que havia de ter, o colo de leite, os cabelos postos em bandós à maneira do tempo e os brilhantes, menos luzidios que os olhos dela. Via assim e doía-me que a vissem outros. Depois começava a despi-la, a pôr de lado as joias e sedas, a despenteá-la com as minhas mãos sôfregas e lascivas, a torná-la, não sei se mais bela, se mais natural, a torná-la minha, somente minha, unicamente minha. No dia seguinte, não me pude ter. Fui cedo à casa de Virgília. Achei-a com os olhos vermelhos de chorar. Que houve? Perguntei. Você não me ama, foi a sua resposta. Nunca me teve a menor soma de amor. Tratou-me ontem como se me tivesse ódio. Se eu ao menos soubesse o que é que fiz, mas não sei. Não me dirá o que foi? Que foi o quê? Creio que não houve nada. Nada? Tratou-me como não se trata um cachorro. A esta palavra, peguei-lhe nas mãos, beijei-as e 2 lágrimas rebentaram-lhe dos olhos. Acabou, disse eu. Não tive ânimo de arguir, e aliás, arguí-la de quê? Não era culpa dela se o marido a amava. Disse-lhe que não me fizera coisa nenhuma, que eu tinha necessariamente ciúmes do outro, que nem sempre o podia suportar de cara alegre. Acrescentei que talvez houvesse nele muita dissimulação, e que o melhor meio de fechar a porta aos sustos e às dissensões era aceitar a minha ideia da véspera. Pensei nisso, acudiu Virgília. Uma casinha só nossa, solitária, metida num jardim, em alguma rua escondida, não é? Acho a ideia boa, mas para que fugir? Disse isso com um tom ingênuo e preguiçoso de quem não cuida em mal, e o sorriso que lhe derreava os cantos da boca trazia a mesma expressão de candidez. Então, afastando-me, respondi: Você é que nunca me teve amor. Eu? Sim, é uma egoísta. Prefere ver-me padecer todos os dias. É uma egoísta sem nome. Virgília desatou a chorar. E para não atrair gente, metia o lenço na boca, recalcava os soluços. Explosão que me desconcertou. Se alguém a ouvisse, perdia-se tudo. Inclinei-me para ela, travei-lhe dos pulsos, sussurrei-lhe os nomes mais doces da nossa intimidade. Mostrei-lhe o perigo. O terror apaziguou-a. Não posso, disse ela daí a alguns instantes. Não deixe o meu filho. Se o levar, estou certa de que ele me irá buscar ao fim do mundo. Não posso. Mate-me você se o quiser, ou deixe-me morrer. Ah, meu Deus, meu Deus. Sossegue, olhe que podem ouvi-la. Que ouçam, não me importa. Estava ainda excitada. Pedi-lhe que a esquecesse tudo, que me perdoasse, que eu era um doido, mas que a minha insânia provinha dela e com ela acabaria. Virgília enxugou os olhos e estendeu-me a mão. Sorrimos ambos. Minutos depois, tornávamos ao assunto da casinha solitária, em alguma rua escusa. Capítulo 65 – Olheiros e escutas. Interrompeu-nos o rumor de um carro na chácara. Veio um escravo dizer que era a baronesa 10ª. Virgília consultou-me com os olhos. Se a senhora está assim com dor de cabeça, disse eu, parece que o melhor é não receber. Já se apeou? Perguntou Virgília ao escravo. Já se apeou. Diz que precisa muito de falar com Sinhá. Que entre.
A baronesa entrou daí a pouco. Não sei se contava comigo na sala, mas era impossível mostrar maior alvoroço. Bons olhos o vejam, exclamou. Onde se mete o senhor que não aparece em parte nenhuma? Pois olhe, ontem admirou-me não o ver no teatro. A Candiane esteve deliciosa. Que mulher! Gosta da Candiane? É natural. Os senhores são todos os mesmos. O barão dizia ontem no camarote que uma só italiana vale por 5 brasileiras. Que desaforo! E desaforo de velho, que é pior. Mas por que o senhor não foi ontem ao teatro? Uma enxaqueca. Qual? Algum namoro, não acha, Virgília? Pois meu amigo, apresse-se, porque o senhor deve estar com 40 anos, ou perto disso. Não tem 40 anos? Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu, mas se me dá licença, vou consultar a certidão de batismo. Vá, vá, e estendendo-me a mão, até quando? Sábado ficamos em casa, o barão está com umas saudades suas. Chegando à rua, arrependi-me de ter saído. A baronesa era uma das pessoas que mais desconfiavam de nós. 55 anos que pareciam 40, macia, risonha, vestígios de beleza, porte elegante e maneiras finas. Não falava muito nem sempre. Possuía a grande arte de escutar os outros, espiando-os, reclinava-se então na cadeira, desembainhava um olhar afiado e comprido e deixava-se estar. Os outros, não sabendo o que era, falavam, olhavam, gesticulavam, ao tempo que ela olhava só, ora fixa, ora móvel, levando astúcia ao ponto de olhar às vezes para dentro de si, porque deixava cair as pálpebras, mas, como as pestanas eram rótulas, o olhar continuava o seu ofício, remexendo a alma e a vida dos outros. A segunda pessoa era um parente de Virgília, o Viegas, um cangalho de 70 invernos, chupado e amarelado, que padecia de um reumatismo teimoso, de uma asma não menos teimosa e de uma lesão de coração. Era um hospital concentrado. Os olhos, porém, luziam de muita vida e saúde. Virgília, nas primeiras semanas, não lhe tinha medo nenhum. Dizia-me que quando Viegas parecia espreitar, com o olhar fixo, estava simplesmente contando dinheiro. Com efeito, era um grande avaro. Havia ainda o primo de Virgília, o Luiz Dutra, que eu, entretanto, desarmava a força de lhe falar nos versos e prosas e de o apresentar aos conhecidos. Quando estes, ligando o nome à pessoa, se mostravam contentes da apresentação, não há dúvidas que Luiz Dutra exultava de felicidade. Mas eu curava-me da felicidade com a esperança de que ele nos não denunciasse nunca. Havia, enfim, umas 2 ou 3 senhoras, vários gamenhos e os fâmulos, que naturalmente se desforravam assim da condição servil, e tudo isso constituía uma verdadeira floresta de olheiros e escutas, por entre os quais tínhamos de resvalar com a tática e maciez das cobras. Capítulo 66. As pernas. Ora, enquanto eu pensava naquela gente, iam-me as pernas levando, ruas abaixo, de modo que insensivelmente me achei à porta do Hotel Farroux. De costume jantava aí, mas não tendo deliberadamente andado, nenhum merecimento da ação me cabe, e sim as pernas que a fizeram. Abençoadas pernas! E há quem vos trate com desdém ou indiferença. Eu mesmo, até então, tinha-vos em má conta, zangava-me quando vos fatigáveis, quando não podíeis ir além de certo ponto, e me deixáveis com o desejo de avoaçar, a semelhança de galinha atada pelos pés. Aquele caso, porém, foi um raio de luz. Sim, pernas amigas, vós deixastes à minha cabeça o trabalho de pensar em Virgília, e dissestes uma à outra: ele precisa comer, são horas de jantar, vamos levá-lo ao Farroux. Dividamos a consciência dele, uma parte fique lá com a dama, tomemos nós a outra, para que ele vá direto, não abalroe as gentes e as carroças, tire o chapéu aos conhecidos e finalmente chegue são e salvo ao hotel. E cumpristes à risca o vosso propósito, amáveis pernas, o que me obriga a imortalizar-vos nesta página. Capítulo 67. A casinha. Jantei e fui à casa. Lá achei uma caixa de charutos que me mandara o Lobo Neves, embrulhada em papel de seda e ornada de fitinhas cor-de-rosa.
Entendi, abria e tirei este bilhete. Meu B. Desconfiam de nós. Tudo está perdido. Esqueça-me para sempre. Não nos veremos mais. Adeus. Esqueça-se da infeliz. V. Reticências A. Foi um golpe esta carta. Não obstante, apenas fechou a noite, corri à casa de Virgília. Era tempo. Estava arrependida. Ao vão de uma janela, contou-me o que se passara com a baronesa. A baronesa disse-lhe francamente que se falara muito no teatro, na noite anterior, a propósito da minha ausência do camarote do Lobo Neves. Tinham comentado as minhas relações na casa. Em suma, éramos objeto da suspeita pública. Concluiu dizendo que não sabia o que fazer. O melhor é fugirmos, insinuei. Nunca, respondeu ela, abanando a cabeça. Vi que era impossível separar duas coisas que no espírito dela estavam inteiramente ligadas, o nosso amor e a consideração pública. Virgília era capaz de iguais e grandes sacrifícios para conservar ambas as vantagens, e a fuga só lhe deixava uma. Talvez senti alguma coisa semelhante a despeito, mas as comoções daqueles 2 dias eram já muitas e o despeito morreu depressa. Vá lá, arranjemos a casinha. Com efeito, achei-a, dias depois, expressamente feita em um recanto da Gamboa. Um brinco. Nova, caiada de fresco, com 4 janelas na frente e 2 de cada lado. Todas com venezianas cor de tijolo, trepadeiras nos cantos, jardim na frente, mistério e solidão. Um brinco. Convencionamos que iria morar ali uma mulher, conhecida de Virgília, em cuja casa fora costureira e agregada. Virgília exercia sobre ela verdadeira fascinação. Não se lhe diria tudo. Ela aceitaria facilmente o resto. Para mim era aquilo uma situação nova do nosso amor, uma aparência de posse exclusiva, de domínio absoluto, alguma coisa que me faria adormecer a consciência e resguardar o decoro. Já estava cansado das cortinas do outro, das cadeiras, do tapete, do canapé, de todas essas coisas que me traziam aos olhos constantemente a nossa duplicidade. Agora podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas as noites, enfim a presença do filho deles, meu cúmplice e meu inimigo. A casa resgatava-me tudo, o mundo vulgar terminaria à porta. Dali para dentro era o infinito, um mundo eterno, superior, excepcional, nosso, somente nosso, sem leis, sem instituições, sem baronesas, sem olheiros, sem escutas. Um só mundo, um só casal, uma só vida, uma só vontade, uma só afeição. A unidade moral de todas as coisas pela exclusão das que me eram contrárias. Capítulo 68. O Vergalho. Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu-mas um ajuntamento. Era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir. Gemia somente estas únicas palavras. Não, perdão, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso e a cada súplica respondia com uma vergalhada nova. Toma, diabo, dizia ele, toma mais perdão, bêbado. Meu senhor, gemiu o outro. Cala a boca, besta, replicava o vergalho. Parei, olhei. Justos céus! Quem havia de ser do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, o que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me. Ele deteve-se logo e pediu-me a bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. É sim, nhonhô. Fez-te alguma coisa? É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado. Saí do grupo, que me olhava espantado e cochichava algumas conjecturas. Segui caminho a cavar cá dentro uma infinidade de reflexões que sinto haver inteiramente perdido. Aliás, seria matéria para um bom capítulo e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegres, é o meu fraco. Exteriormente era torvo o episódio de Valongo,
mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei-lhe um miolo gaiato, fino e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição. Agora que ele se desbancava. Comprou um escravo e ia-lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Capítulo 69. Um grão de sandice. Este caso faz-me lembrar um doido que conheci. Chamava-se Romualdo e dizia ser tamerlão. Era sua grande e única mania e tinha uma curiosa maneira de a explicar. Eu sou o ilustre Tamerlão, dizia ele. Outrora fui Romualdo, mas adoeci e tomei tanto tártaro, tanto tártaro, tanto tártaro que fiquei tártaro e até rei dos tártaros. O tártaro tem a virtude de fazer tártaros. Pobre Romualdo! A gente ria da resposta, mas é provável que o leitor não se ria, e com razão. Eu não lhe acho graça nenhuma. Ouvida, tinha alguma chiste, mas assim contada no papel e a propósito de um vergalho recebido e transferido, força é confessar que é muito melhor voltar à casinha da Gamboa. Deixemos os Romualdos e Prudêncios. Capítulo 70. Dona Plácida. Voltemos à casinha. Não serias capaz de lá entrar hoje, curioso leitor. Envelheceu, enegreceu, apodreceu e o proprietário deixou-a abaixo para substituí-la por outra, 3 vezes maior, mas juro-te que muito menor que a primeira. O mundo era estreito para Alexandre. Um desvão de telhado é o infinito para as andorinhas. E vejam agora a neutralidade deste globo, que nos leva, através dos espaços, como uma lancha de náufragos que vai dar à costa. Dorme hoje um casal de virtudes no mesmo espaço de chão que sofreu um casal de pecados. Amanhã pode lá dormir um eclesiástico, depois um assassino, depois um ferreiro, depois um poeta, e todos abençoarão esse canto de terra que lhes deu algumas ilusões. Virgília fez daquilo um brinco. Designou as alfaias mais idôneas e dispô-las com a intuição estética da mulher elegante. Eu levei para lá alguns livros e tudo ficou sob a guarda de Dona Plácida, suposta e, a certos respeitos, verdadeira dona da casa. Custou-lhe muito aceitar a casa. Farejava a intenção e doía-lhe o ofício, mas afinal cedeu. Creio que chorava a princípio, tinha nojo de si mesma. Ao menos é certo que não levantou os olhos para mim durante os primeiros 2 meses. Falava-me com eles baixos, séria, carrancuda, às vezes triste. Eu queria angariá-la e não me dava por ofendido. Tratava-a com carinho e respeito. Forcejava por obter-lhe a benevolência, depois a confiança. Quando obtive a confiança, imaginei uma história patética dos meus amores com Virgília, um caso anterior ao casamento, a resistência do pai, a dureza do marido e não sei que outros toques de novela. Dona Plácida não rejeitou uma só página da novela. Aceitou-as todas. Era uma necessidade da consciência. Ao cabo de 6 meses, quem nos visse a todos 3 juntos diria que Dona Plácida era minha sogra. Não fui ingrato. Fiz-lhe um pecúlio de 5 contos. Os 5 contos achados em Botafogo, como um pão para a velhice. Dona Plácida agradeceu-me com lágrimas nos olhos e nunca mais deixou de rezar por mim, todas as noites diante de uma imagem da Virgem, que tinha no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo. Capítulo 71. O senão do livro. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente,
E este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. E caem, folhas misérrimas de meu cipreste, eis de cair, como quaisquer outras belas e vistosas. E se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que se não deixa boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Eis de cair. Turvo é o ar que respirais, amadas folhas. O sol que vos alumia, com ser de toda a gente, é um sol opaco e reles, de cemitério e carnaval. Capítulo 72. O Bibliômano. Talvez suprima o capítulo anterior. Entre outros motivos, há aí, nas últimas linhas, uma frase muito parecida com despropósito, e eu não quero dar pasto à crítica do futuro. Olhai, daqui a 70 anos, um sujeito magro, amarelo, grisalho, que não ama nenhuma outra coisa além dos livros, inclina-se sobre a página anterior e vê se lhe descobre o despropósito. Lê, relê, treslê, desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra e as restantes. Examina-as por dentro e por fora, por todos os lados contra a luz, espaneja-as, esfrega-as, no joelho, lava-as e nada. Fica sempre o mesmo despropósito. É um bibliômano. Não conhece o autor. Este nome de Brás Cubas não vem nos seus dicionários biográficos. Achou o volume, por acaso, no pardieiro de um alfarrabista. Comprou-o por 200 réis. Indagou, pesquisou, esgaravatou e veio a descobrir que era um exemplar único. Único. Vós que não só amais os livros, senão que padeceis a mania deles, vós sabeis muito bem o valor desta palavra e adivinhais, portanto, as delícias de meu bibliômano. Ele rejeitaria a coroa das Índias, o papado, todos os museus da Itália e da Holanda, se os houvesse de trocar por este único exemplar. E não porque seja o das minhas memórias. Faria a mesma coisa com o almanaque de Lamembert, uma vez que fosse único. O pior é o despropósito. Lá continua o homem inclinado sobre a página, com uma lente no olho direito, todo entregue à nobre e áspera função de decifrar o despropósito. Já prometeu a si mesmo escrever uma breve memória, na qual relate o achado do livro e a descoberta da sublimidade, se a houver por baixo daquela frase obscura. Ao cabo, não descobre nada e contenta-se com a posse. Fecha o livro, mira-o, remira-o, chega-se à janela e mostra-o ao sol. Um exemplar único. Nesse momento passa-lhe por baixo da janela um César ou um Cromwell, a caminho do poder. Ele dá de ombros, fecha a janela, estira-se na rede e folheia o livro devagar, com amor, aos goles. Um exemplar único. Capítulo 73. Olante. O despropósito fez-me perder outro capítulo. Que melhor não era dizer as coisas lisamente, sem todos esses solavancos. Já comparei o meu estilo ao andar dos ébrios. Se a ideia vos parece indecorosa, direi que ele é o que eram as minhas refeições com Virgília, na casinha da Gamboa, onde às vezes fazíamos a nossa patuscada, o nosso lanche. Vinho, frutas, compotas. Comíamos, é verdade, mas era um comer virgulado de palavrinhas doces, de olhares ternos, de criancices, uma infinidade desses apartes do coração, aliás o verdadeiro, o ininterrupto discurso do amor. Às vezes vinha o arrufo do temperar o nímio adocicado da situação. Ela deixava-me, refugiava-se num canto do canapé ou ia para o interior ouvir as denguices de Dona Plácida. 5 ou 10 minutos depois reatávamos a palestra, como eu reato a narração para desatá-la outra vez. Note-se que, longe de termos horror ao método, era nosso costume convidá-lo, na pessoa de Dona Plácida, a sentar-se conosco à mesa. Mas Dona Plácida não aceitava nunca. Você parece que não gosta mais de mim, disse-lhe um dia Virgília. Virgem Nossa Senhora, exclamou a boa dama, alçando as mãos para o teto. Não gosto de Iaiá, mas então de quem é que eu gostaria neste mundo? E pegando-lhe nas mãos, olhou-a fixamente, 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 até molharem-se-lhe os olhos, de tão fixo que era. Virgília acariciou-a muito. Eu deixei-lhe uma pratinha na algibeira do vestido.
Capítulo 74. História de Dona Plácida. Não te arrependas de ser generoso. A pratinha rendeu-me uma confidência de Dona Plácida e, conseguintemente, este capítulo. Dias depois, como eu a achasse só em casa, travamos palestra e ela contou-me em breves termos a sua história. Era filha natural de um sacristão da Sé e de uma mulher que fazia doces para fora. Perdeu o pai aos 10 anos. Já então ralava coco e fazia não sei que outros mistérios de doceira, compatíveis com a idade. Aos 15 ou 16 anos, casou com um alfaiate, que morreu tísico algum tempo depois, deixando-lhe uma filha. Viúva, com pouco mais de 20 anos, ficaram a seu cargo a filha, com 2 anos, e a mãe, cansada de trabalhar. Tinha de sustentar a 3 pessoas. Fazia doces, que era o seu ofício, mas cozia também, de dia e de noite, com afinco para 3 ou 4 lojas, e ensinava algumas crianças do bairro a 10 tostões por mês. Com isto iam-se passando os anos, não a beleza, porque não a tivera nunca. Apareceram-lhe alguns namoros, propostas, seduções a que resistia. Se eu pudesse encontrar outro marido, disse-me ela, creia que me teria casado, mas ninguém queria casar comigo. Um dos pretendentes conseguiu fazer-se aceito. Não sendo, porém, mais delicado que os outros, Dona Plácida despediu-o do mesmo modo e, depois de o despedir, chorou muito. Continuou a cozer para fora e a escumar os tachos. A mãe tinha a rabugem do temperamento, dos anos e da necessidade. Mortificava a filha para que tomasse um dos maridos de empréstimo e de ocasião que lhe a pediam. E bradava: "Queres ser melhor do que eu? Não sei donde te vêm essas fidúcias de pessoa rica. Minha camarada, a vida não se arranja à toa, não se come vento. Ora esta, moços tão bons como o Policarpo da venda, coitado. Esperas algum fidalgo, não é?" Dona Plácida jurou-me que não esperava fidalgo nenhum. Era gênio, queria ser casada. Sabia muito bem que a mãe o não fora e conhecia alguns que tinham só o seu moço delas. Mas era gênio e queria ser casada. Não queria também que a filha fosse outra coisa, e trabalhava muito, queimando os dedos ao fogão e os olhos ao candeeiro, para comer e não cair. Emagreceu, adoeceu, perdeu a mãe, enterrou-a por subscrição e continuou a trabalhar. A filha estava com 14 anos, mas era muito fraquinha e não fazia nada a não ser namorar os capadócios que lhe rondavam a rótula. Dona Plácida vivia com imensos cuidados, levando-a consigo quando tinha de ir entregar costuras. E a gente das lojas arregalava e piscava os olhos, convencida de que ela a levava para colher marido ou outra coisa. Alguns diziam graçolas, faziam cumprimentos. A mãe chegou a receber propostas de dinheiro. Interrompeu-se um instante e continuou logo: "Minha filha fugiu-me. Foi com um sujeito, nem quero saber. Deixou-me só, mas tão triste que pensei morrer. Não tinha ninguém mais no mundo e estava quase velha e doente. Foi por esse tempo e conheci a família de Yayá. Boa gente que me deu o que fazer e até chegou a me dar casa. Estive lá muitos meses, mais de um ano agregada, costurando. Saí quando Yayá casou. Depois vivi como Deus foi servido. Olha os meus dedos, olha estas mãos", e mostrou-me as mãos grossas e gretadas, as pontas dos dedos picadas da agulha. "Não se cria isto à toa, meu senhor. Deus sabe como é que isto se cria. Felizmente, Yayá me protegeu, e o senhor doutor também. Eu tinha um medo de acabar na rua, pedindo esmola." Ao soltar a última frase, Dona Plácida teve um calafrio. Depois, como se tornasse a si, pareceu atentar na inconveniência daquela confissão ao amante de uma mulher casada e começou a rir, a desdizer-se, a chamar-se tola, cheia de fidúcias, como lhe dizia a mãe. Enfim, cansada do meu silêncio, retirou-se da sala. Eu fiquei a olhar para a ponta do botim. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Obrigada por sua companhia e até a próxima leitura.